É, muito bem, irmãos. Neste momento, nesta hora, eu quero só gravar aqui só um minutinho, ok? Grava aqui rapidamente um comentário do que eu gosto. Quero dizer aqui algumas qualidades de um falso profeta. Vamos lá, né? Vamos ver 10 características de um falso profeta. Um falso profeta é aquele que afirma falar em nome de Deus, sem contudo apresentar a Deus ou mesmo pertencer a Deus. Além disso, um falso profeta propaga ensinos antagônicos, né, às Escrituras, tomando para si uma autoridade que não lhe pertence, afirmando ser aquilo que Deus diz que ele não é. Jesus, ao falar dele, disse: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos, ou frutos maus, né? Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, versículo 15 ao 20. Já Paulo, ele escreve assim: rogo-vos, irmãos, que noteis os que vos promoves dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles, porque os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas o seu ventre, E com palavras suaves e lisonjas enganam os corações dos inocentes. Romanos 16, 17 ao 18. Pedro disse assim: mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Isto posto, né? Nisso agora eu posto agora um elenco aqui de 10 características de um falso profeta. Primeiro, um falso profeta, ele relativiza as escrituras. Para um falso profeta, a Babilônia não é a palavra de Deus. Ou perdão, para um falso profeta, a Bíblia não é uma palavra de Deus. Para estes, as escrituras são falíveis e não devem servir como plena referência para o cristão. Repetindo, né? Um falso profeta relativiza a escritura. Para um falso profeta, a Bíblia não é a palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia não é uma palavra de Deus para um falso profeta, né? Segundo, um falso profeta fala mais em dinheiro do que em Cristo. Um falso profeta comercializa o evangelho e vende as bênçãos de Deus mediante ofertas extravagantes. Como nós vemos aí, né? Realmente é um absurdo muito grande. Nós vemos aí esses falsos profetas aí vendendo milagre, né? Dando charuto do preto velho para todo mundo e por aí vai. Um falso profeta considera sua palavra inquestionável, colocando suas profecias e revelações em pé de igualdade com as escrituras. Quarto, um falso profeta anuncia, prega e proclama um evangelho absolutamente antropocêntrico. 5. Um falso profeta interpreta as escrituras segundo a ótica do seu próprio umbigo, relativizando o absoluto e inventando doutrinas segundo os desejos de seu coração. Por exemplo, isso não tem problema, aquilo não tem importância, Deus ama o coração, Deus te ama do jeito que você é. É assim que a vida segue. 6. Um falso profeta prega o evangelho da confissão positiva, negando a possibilidade do sofrimento e anunciando um cristianismo desprovido da cruz. 7. Um falso profeta sincretiza o evangelho miscigenando a fé, introduzindo doutrinas espúrias às verdades inquestionáveis da Bíblia.
Um falso profeta, 8, né? Tem sede de poder, viver pelo poder e amar o poder. Um falso profeta se considera melhor do que os outros e, em virtude disso, distingue-se do rebanho criando e fabricando novos títulos eclesiásticos. E no 10, um falso profeta fala de Cristo. Entretanto, o nega, prega sobre Cristo, mas não o conhece. Fala em nome do Espírito Santo, sem contudo ter sido regenerado por ele. Gostaria de citá-lo, esse falso profeta. Um falso profeta fala de Cristo, entretanto, o nega, prega sobre Cristo, mas não conhece. Fala em nome do Espírito Santo, sem contudo ter sido regenerado por ele, por Cristo. Então veja que nós temos aqui algo realmente que impacta. Qual é a função de um falso profeta? Como descobrimos um falso profeta? Muitas pessoas têm se dobrado e adorado a homens, né, que na verdade têm feito aí milagres de mentiras, que na verdade não há comprovação que essas pessoas foram curadas. Um falso profeta, ele recebe, ele burla uma mentira de revelação que Deus falou, que Deus fez e aconteceu. Inclusive nós temos pessoas que vai a igrejas, a certas igrejas, né, entre aspas, vai a certa igreja, que esta igreja é movida pela revelação. O que mais tem ali dentro é a revelação. Lá dentro não tem palavra de ensino, lá dentro não tem realmente uma vida a qual a Bíblia nos manda, que é crescer no conhecimento. Então, eles são pobres de conhecimento, eles são pessoas da caverna, e muitas das vezes, né, eles se acham que Jesus está usando ele e acaba eles usando Jesus ou Deus. Então, as pessoas, quando elas estão em desespero, elas procuram os profetas. E, infelizmente, elas caem nas garras dos falsos profetas. Os falsos profetas, eles só falam aquilo que massageia o ego desta pessoa. Aquilo que realmente traz essa pessoa mais para a presença da carne, não para a presença de Deus. Claro, obviamente, se eu estou aí correndo atrás de um emprego, eu vou procurar uma igreja que ali fala só revelação e que eu fiquei sabendo que Deus usa muito. E chega lá, um colega meu me diz, olha, eu fui naquela igreja e ali as pessoas ali são todas elas reveladas. Se tiver 100 pessoas são reveladas. E o pior de tudo é que todas 100 são santificadas. O pior de tudo é que todas 100, elas estão andando na presença de Deus. Quer dizer, o pior, porque eu digo que na verdade é pior, porque na vida de quem está recebendo é o melhor. Então eles dizem, o melhor é que lá Deus fala o que é bom, o que é mal não se sai da boca dos falsos profetas, claro, obviamente. Então veja bem, se nós pegarmos o profeta Elias, ele era o profeta da justiça, o Elias era o profeta ideal, Elias era o profeta que ia ali entregar, né, as más notícias para Acabe e para Jezabel. E veja que a Jezabel odiava Elias porque Elias só entregava coisa ruim para eles. E na verdade, claro que obviamente o falso profeta, ele entrega muitas coisas boas. Claro que não quer dizer que um profeta original não vai te entregar uma profecia de bênçãos, mas claro que o Deus que conhece todos os corações sabe muito bem quem é estas pessoas que serão honradas com uma fala de um profeta a qual o Senhor mandou falar. Então nós vemos aí que hoje as igrejas corromperam. Hoje nós não vemos mais igrejas como antigamente. As pessoas estão andando como cego em tiroteio, né? Como cego no tiroteio, em meio tiroteio. Então eles não sabem mais em quem acreditar. Aqueles que pregavam que isso podia, hoje não pode. Aqueles que pregavam que isso não podia, hoje pode. Aquilo que dizia que isto é pecado, hoje não é. Aqueles que diziam que isso não era pecado, hoje é. Então veja que a palavra de Deus, ela não muda. Ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus, ele não muda. Veja aí
que nós temos aí uma invasão e uma crença absoluta ou absurda, né, de pessoas que seguem a líderes religiosos acreditando que eles ali realmente têm um encontro com Deus. E na verdade, depois dos seus cultos, eles têm um encontro de orgias com prostituição, prostitutas, com maconha, heroínas, cocaínas, com bebidas, com mulheres, conhaques e luxuosos com os dízimos e ofertas desses irmãos que na verdade viraram zumbis dessas denominações que eu chamo de gargantas do diabo. Então, estes falsos profetas, eles usam algo para destruir, para cativar as pessoas. Eu vou te dizer uma coisa, se você anda pecando, se você anda prostituindo, se você anda bebendo, fumando, jogando, roubando, fazendo, acontecendo, você vai numa igreja e lá, todos os dias você pratica isso e aquele homem ou aquela mulher de Deus te entrega uma profecia que você está pecando, que você está andando errado, que se Jesus vier, você vai para o inferno, se você morrer, você vai para o inferno, obviamente você não vai querer voltar mais lá, sabe por quê? Porque a verdade fere, a verdade dói, mas a mentira, ela massageia o ego. Então, existe essas igrejas porta largas, existe essas que hoje era antes doutrinada, hoje não são mais doutrinadas, que hoje os pastores, na verdade, eles são movidos por dinheiro. Se você tem dinheiro, você recebe profecias boas. Se você não tem, você recebe profecias más. Então, eles não apacentam mais as ovelhas, mas sim apacentam a si próprio e os bens das ovelhas. Hoje, né, a alegria dos homens dessa terra é apacentar os bens das ovelhas. Por isso que muitas igrejas caíram, por isso que hoje não dá para me indicar igreja nenhuma, a não ser, claro, obviamente aquela que eu prego, porque eu sei o que eu estou pregando. E você também conhece, que está aí assistindo esse vídeo e sabe que os meus vídeos não se desviam da verdade. Então, alguém me pergunta, pastor, qual igreja eu devo frequentar? A única coisa que eu digo para ela, frequente uma igreja que pregue, que seja pentecostal, que pregue o batismo com o Espírito Santo, revelação, profecia, visão e abaixo de Deus aí, claro, obviamente, doutrina. A doutrina, ela é importante. Doutrina não é costume. Doutrina é a santificação. É desta forma que as pessoas irão para o céu. Então, esta é a razão. Doutrina é ir na contramão do mundo. Mas quando você vai na mão do mundo, você se torna igual a eles. Então, hoje as igrejas, né? Hoje os pastores dizem que a mulher ser vaidosa, a mulher se cuidar, né, ir a salão, fazer isso, aquilo outro, isso é uso e costume. Uso e costume é desse safado. Uso e costume é dessa safada. E uso e costume é desse bandido que está atrás do altar, usando a Bíblia para se beneficiar, usando a palavra de Deus para se enriquecer ilicitamente, porque ele sabe, se ele pregar a verdade, ele sabe que ele vai ficar sozinho. Se ele pregar a verdade, muitos vão abandonar ele. Porque nos dias que vivemos hoje, as pessoas hoje, elas querem o quê? Elas querem ouvir aquilo que massageia o ego dela. Porque aquilo que massageia é que faz ela ficar. Então, toque em tudo, mas não toque na vaidade das mulheres. Toque em tudo, mas não toque no futebol. Não toque no brinco, nos anéis, nas pulseiras, nas pinturas do cabelo, nos cortes, nas calças depravadas, nos decotes. Não toque. Então, voltando a dizer, as pessoas elas querem ouvir o que o seu ouvido quer ouvir. E os pastores que hoje são, muitos deles, entre aspas, mercenários da fé, eles não estão importando para vocês. Eles não estão nem aí para você. Então você que está na garganta do diabo, prepare-se, porque Satanás ele vai te engolir com uma onda da sua própria saliva. E eu digo, Deus, Jesus Cristo de Nazaré, ele não vai vir buscar um povo podre, um povo cheio de rapina, um povo que por fora é lindo como sepulcro caiado, mas por dentro é podre, só tem carniça. Eu quero te dizer que a Bíblia diz que Deus ele não olha a aparência, mas com certeza ele olha a sua modestia, a doutrina que ele pede para você andar. Ele sempre tem te observado porque ele não quer o corpo dele, o templo do Espírito Santo, sendo esbanjado a meretrizes. E com certeza, hoje, você não vai encontrar esses pastores que vai pregar essa verdade para você. Sabe por quê? Porque as igrejas estão lotadas. Certa irmã, ela me disse para mim, olha, sabe, eu estou na igreja,
A igreja é do Senhor, a igreja é de Jesus, porque se a igreja fosse do Senhor, claro que eu não estaria ali. Então eu disse para ela, eu vou dizer uma coisa, se a igreja fosse minha, estaria lotada, cheia, estaria abarrotada, mas como é do Senhor, ela está vazia, porque o povo, eles querem ouvir algo que venha saciar o seu pecado, e Jesus pregava para multidão, ou seja, mais de 20 mil pessoas na multiplicação do peixe e do pão, e ali simplesmente ficou 12 pessoas, era o que ele ali apacentava. Por quê? Porque a verdade dói, a verdade fere, e muitos neste mundo estão aí sendo usados pelos demônios. Então, nós vemos aí vários sacerdotes de Satanás em cima dos altares que transformaram a casa de Deus em gargantas do diabo. Então, eu quero dizer para você, o falso profeta, para ele te enganar, ele vem com a palavra, com a verdade, a Bíblia. Ele lê do início da Bíblia a penúltima página. Na última página, ele distorce. Então, a verdade distorcida é que, na verdade, faz enganar aqueles que desejam salvação. Então, lembre bem, Satanás ele não vai pegar a Bíblia do inferno para vir te persuadir. Ele vai pegar a sua Bíblia, a palavra que você segue, para te enganar. E ele vai tentar te enganar de uma forma ou de outra. Ele vai fazer milagres de mentiras, prodígios de mentira. Ele vai falar de santidade, de arrependimento. Mas ele mesmo, por trás dos bastidores, ele é um transgressor e você está sendo enganado ou enganada. Então veja bem que acorda, noiva de Cristo. Você que está dentro dessa Babilônia, dentro dessa garganta do diabo, ainda é tempo de você ser resgatada. Peça ao Senhor para entrar dentro dessa garganta, tirar você daí e você ser levado, realmente levada para a glória do Senhor. Então lembre que muitas pessoas têm pedido socorro, pedido ajuda espiritualmente, porque as igrejas que eles estão viraram uma verdadeira garganta de Satanás. Portanto, o que eu quero dizer, está na hora de você sair das masmorras, da sinagoga, da garganta do diabo, antes que a avalanche e a onda de saliva engula você para o ventre do diabo. Isto eu quero te dizer, porque hoje a Bíblia diz, Jeremias 23, ai dos pastores que dispersam minhas ovelhas. Eu, o Senhor, cuidarei das minhas ovelhas, eu mesmo tratarei desse pastor, eu cuidarei, eu mesmo reunirei, eu mesmo novamente ajuntarei as minhas ovelhas, me levantarei do meio delas pastores para apacentar. Sabe por quê? Porque hoje os pastores, eles apacentam a si próprio, eles apacentam os seus dízimos, as suas ofertas, os seus bens, eles apacentam aquilo que bem lhe interessa, mas está deixando você para o inferno. Hoje, faça uma análise, veja, você hoje sente arrepios, às vezes na tua casa você vê vulto, você é perturbado, você não é liberto da bruxaria, da macumba, da feitiçaria, das enfermidades, você bebe e toma vários tipos de remédio controlado, você hoje não vê a sua igreja, nem o pastor expulsando demônios. Quer dizer, sumiu. Tudo isso sumiu. Por que sumiu? Porque o Espírito Santo de Deus se afastou dessa garganta do diabo, que antes não era, hoje é. Então, o que eu quero dizer para você neste momento são palavras que vai fazer você se levantar para que você possa entender o qual o Senhor Jesus está dando o recado. Então, que cristão é você? Que cristão é você? Que anda depravadamente, que não dá testemunho, que não se parece com Jesus, que a sua igreja é uma igreja dos pelados, que as pessoas andam depravado, né? As mulheres andam decotadas, os homens andam tudo de bermuda, os homens andam tudo trocando de mulheres, né? Relacionando com mulheres de pastores com a deles, e aí sucessivamente. Aonde que o Senhor Jesus está nisso? Então veja bem, que você não vê na igreja, nestas igrejas, São Marcos 16:15, em meu nome expulsarão os demônios, curarão os enfermos, sumiu tudo isso dessas igrejas. Então, irmão, quero te dizer uma coisa, acabou. O templo do Espírito Santo é você. Você não vai encontrar mais uma igreja que, na verdade, pregue a verdade para você. Portanto, corra enquanto é tempo, enquanto existe algumas pregações. Eu estou aqui na internet te ajudando a chegar no céu. Meu ministério é o único que eu indico, porque eu sei o que eu prego. Eu não indico mais outras igrejas, antigamente indicava. Mas hoje, aquelas que diziam que andavam na presença de Deus, não andam mais. Aquelas que diziam que não podia aquilo, fazem tudo. Hoje
elas viraram uma garganta do diabo. A quem recorrer? A Jesus Cristo de Nazaré. Então a melhor resposta é: procure uma igreja pentecostal, um pastor humilde, que pregue a santa doutrina, que ensine você a sair do pecado, porque o arrebatamento já está à porta. Que Deus abençoe a todos vocês. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, clique no sino para receber notificações e Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. A participa.